Mas como se sobressair e também matar a curiosidade de todo mundo falar, o que tá acontecendo que todo mundo agora só fala de beach tênis, né, cara? Exato. Então são duas coisas aqui, obviamente, você tem um olhar mais clínico do atleta, Uhum. mas também a gente quer saber por que esse modelo, sabe, modelo de esporte Por que faz que tanto explodiu? sucesso. Isso mercadologicamente, né? Porque, Verdade. enfim, hoje, se olha pra... Eu tava andando, por exemplo, na ciclofaixa, né, aqui na Marginal, os caras construíram uma quadra de beach tênis. Construíram? Na ciclofaixa, amor. Sim, Não sabia. sim, uma quadra de beach tênis na ciclofaixa. Que legal. Tu vai ver na ciclofaixa, a galera com mochilinha, só o cabo da raquete Ah, pra acabou fora. da assim, né? raquete, aham. Todo mundo leva uma raquete pro trabalho Então agora. tem algo que, enfim, dá pra ser exportado pra todo mundo. A gente tem uma nação empreendedora muito forte que acompanha a gente também. Sim. Mas essa parte, né? Por que o negócio beach tênis faz tanto sucesso? Então a gente vai explorar essas duas avenidas. Primeiro de um cara que ponta, número 1, né? Mentalidade do campeão. E depois você poder contar os bastidores, assim, o que, que Claro. você observa, por que que você acha que também, sabe, essa sua sensibilidade, você que respira esporte. Mas conta a tua história, qual que é a tua relação com a raquete, cara? Como que você segurou, como que a raquete foi parar na tua vida? Poxa, então, eu conheço... Desde que, por gente, com 3 anos de idade, eu tava com a raquete de tênis na mão. Meus pais sempre... meu pai, principalmente, sempre gostou muito do esporte. Então, ele me inseriu muito cedo já no tênis, né? Aham. Eu sempre pratiquei vários esportes, mas foi onde eu mais destaquei foi no tênis, né? Com 3 anos de idade, eu já tava com a raquetinha, passando pelas escolinhas de tênis. E foi onde tudo começou, né? Seu pai Foi jogava? Jogava também. Ah, entendi. Né, jogava assim, não foi profissional, nada, mas era um esporte Uhum. que tava na veia dele também. Meu pai, assim, gosta de muitos esportes, futebol também, e outros mais, foi o tênis Esportista. Esportista, exato. E foi no tênis onde tudo começou. Sempre fui evoluindo no esporte, passei por todas a base no tênis. Nas categorias com que eu joguei, eu sempre fui, assim, um dos primeiros do Brasil na categoria de 10 anos, 12, que vai passando pelas suas devidas categorias, né? 14, 16. E sempre, quando eu jogava, eu falava, nossa, eu quero ser um jogador de tênis. Eu quero ser um campeão, eu quero poder levar o nome do meu país. Eu sempre tive esse sonho muito forte no meu peito. Assim, Desde né? moleque, então? Desde moleque. Então o desejo ardente estava com você desde moleque. Desde moleque, assim, era um Legal. sonho que eu tinha, uma inspiração máxima. O Guga, Uhum. foi um cara, sou catarinense, ele lá de Santa Catarina, a gente pude ter o privilégio de pegar o auge dele, então foi alguém que eu realmente ouvia e falava, cara, eu quero ser igual ele, eu quero seguir os passos dele, é um cara que eu almejava, né? Com 13, 14 anos, pude ter o privilégio de treinar com o Larry Passos, onde era o treinador do Guga, né? Uhum. Ele tem um treinamento em Camboriú, lá de Balneário, e com 13 para 14 anos, eu fui iniciar os treinamentos lá, né? Então, para mim, uau, tô realizado. Tô no Bateu lugar umas bolinhas certo. com o Guga? Bati com 13 anos, 14 anos, comecei a treinar, e assim, a minha evolução foi absurda. Eu tipo assim, eu tinha 12, 13 anos, sempre fui grande, assim, sempre fui alto, né? Mas magro, desengonçado, tropeçava na própria perna, então eu sempre tive que fazer um trabalho específico, porque... Seu centro de gravidade é diferente. É diferente. Todo mundo fala, nossa, tu é alto, fica fácil de jogar. O galera não tem noção que é difícil a gente ter que ser coordenado com esse tamanho todo. Não é fácil. E foi onde eu comecei a treinar na filosofia do Larry. O Larry começou a me ensinar verdadeiramente, me preparar para a vida. Eu sempre falo que o tênis o esporte, né? Ele realmente me disciplinou desde os primeiros passos. E foi onde eu pude entender um pouco melhor sobre tudo, sobre superação, sobre disciplina, sobre treino. Foi a maior faculdade que eu tive, foi poder estar perto desses caras, né? O Larry, o Gu, conviver com essas pessoas que realmente foi onde eu aprendi de verdade, né? Como caráter. Quando você olha os dois assim, o que de mentalidade que os dois têm, ou tem, né? Que mais chamava atenção, que te ajudou nesse processo de evoluir nesses pilares? Eu sempre falo que primeiro a disciplina. Foi um cara muito, muito disciplinado, que ensinava realmente que para a gente alcançar o objetivo, a gente tem que fazer mais, tem que sempre fazer por mais, né? A gente não pode fazer o comum, não pode ficar na média, tem que fazer mais. Além, então, né? Além. Eu sempre aprendi muito isso. Então, eu sempre errava para mais. Eu prefiro fazer mais do que para menos. Tipo, então... se a galera fala, ó, se todo mundo tá treinando uma hora, você tem que treinar duas. Exato. É tipo isso. Exatamente. Lei da compensação, Exatamente. né? Ninguém segura esforço. Quantas horas de treino era por dia? Então, a gente treinava... A gente tinha uma rotina, né? Quando a gente estava no colégio, a gente estudava na parte da manhã. Então, a gente, sei lá, saía do colégio meio-dia, ia pro treino, a gente ficava até 6 da tarde, né? Então, a gente começava o treino 1h30, ia até meados das 6 horas, quadro e físico. Quando a gente terminou, né, o
o ensino, né? O ensino médio. A gente comecei a treinar 2 períodos. Então, foi onde realmente a gente profissionalizou e começou a vida mesmo profissional, né? Eu comecei muito cedo a jogar profissional tênis. Com 16 anos, eu já estava jogando circuito profissional, né? Então, eu já estava treinando 2 períodos nessa época. Eu treinava... a gente tinha uma rotina das 8 da manhã, começava o treino. Mais ou menos uns 45 minutos de aquecimento, onde a gente entrava na quadra 8h40, 9 horas. A gente treinava meados 11h30 no meio-dia, terminava o treino. Lá é um centro de treinamento bem bacana, a gente almoçava por lá. E 1h30 a gente já começava na preparação física. Então a gente acabava pelas 3 horas e ia pra quadra de novo. Então, eu, 1 hora de treino achando que eu vou arrebentar. A gente tinha uma média de treino, assim, 6, 7 horas por dia, assim, era bem dura, assim, era um trabalho, uma rotina bem árdua, assim, no tênis. André, você se considera mais talentoso ou esforçado? Cara, eu acho que eu sou esforçado. Você é aquele cara que chegou, tipo, número 1 na raça, assim? Assim, não que eu acho que talento é consequência, né? A gente nasce com talento, a gente tem um talento, a gente descobre o talento, mas eu me vejo como um cara que preciso estar treinando. Para minha mente ficar forte, eu preciso me sentir forte. Então, eu preciso mostrar para o meu corpo que eu tô forte. Então, eu tenho que me provar. Eu tenho que estar sempre me provando, fazendo mais, mostrando para minha mente que eu sou capaz. Não consigo me acomodar. Eu preciso me provar o tempo inteiro. Ao meu olhar de leigo, assim, alguns esportes, o nosso físico, ele já meio que dita se você vai conseguir fazer aquele esporte ou não. Então, sei lá, quem faz uma ginástica olímpica, sei lá, tem que ter as flexibilidades tudo diferenciada. Quem vai jogar o vôlei tem uma altura necessária, o basquete uma altura necessária. No tênis, você acha que qualquer pessoa pode começar hoje e, de acordo com a disciplina, com o treino que for necessário, ela evoluir e se tornar uma pessoa excelente? Ou você acha que o tênis também tem a necessidade de ter uma coisinha especial, sabe? Então, existe bastante... como é que eu posso dizer? Existe bastante... Estudo. Eu digo assim, ó, porque antigamente falavam, não, o tenista precisa ser alto, o tenista precisa ter a altura perfeita. Então, ajuda a ser alto mesmo? Ajuda para determinados golpes, saque. Você enxerga a rede mais alta, a envergadura. A envergadura. Eu não enxergo outro lado, eu não vejo quem tá do outro lado. A envergadura e tudo mais tem seus benefícios, mas também tem seus pontos fracos, né? A gente que é muito alto, a gente fica um pouco mais lento, a gente tem certas dificuldades, mas também tem seus pontos positivos. Eu sempre falo que acho que em tudo na nossa vida a gente tem que extrair o nosso melhor, a gente tem que saber os nossos pontos fortes e explorar eles, né? Tentar trabalhar os nossos pontos fracos para que a gente tenha esses pontos fortes, para que a gente tenha esse diferencial. E normalmente os jogadores, por exemplo, eu vejo hoje no tênis, tem um jogador que eu já até joguei contra ele, é Diego Schwartzman, um argentino, acho que ele tem 1,60 m e alguma coisa. Pô, sou mais alto. 68, alguma coisa assim. Cara, ele tava no 1,73, porra, com muito orgulho aqui, cara. Diego Schwartzman, ele tava no top 10 até então. Então, tu olhava pro tamanho desse cara, ninguém podia imaginar que ele podia ser jogador de tênis. Então, ele quebrou muitos paradigmas e mostrou que é possível atingir algumas habilidades da forma com que ele joga. É um cara que vai ter que treinar mais físico, vai correr mais, vai ter que treinar outros tipos de jogada, vai ter que ter outro tipo de talento para conseguir compensar, né? Mas eu vejo que a altura, eu particularmente não gosto de colocar barreiras em tudo que a gente faz. Eu acho que tudo há possibilidades. Não importa se tu é baixo, alto, tu vai ter que acreditar no teu potencial e se moldar para que você consiga fazer essa determinada modalidade de esporte. Então, eu acredito muito nisso. Assim. Tu vai ter que criar habilidades, vai ter que criar um padrão de jogo, criar um padrão da tua necessidade que tu precisa alcançar. E como que foi essa mudança do tênis pro beach tênis? Então, Só pra galera entender a cronologia da parada, né? Ele começou com 3 anos no tênis, o pai dele jogava, brincava, colocou ele, pô, o filho já começou a jogar depois se profissional. Despontar, porra, me achei, começou a ganhar como criança, né, o juvenil, aquelas coisas todas, vai crescer, começou a ganhar. E aí no tênis começou a se destacar, conheceu, enfim, treinado pelo Larry, o próprio contemporâneo né, conseguiu pegar a fase, acompanhar a fase de ouro do Guga, a influência muito forte, acho que em todo tenista do Brasil, o Guga foi foda demais, né, cara, impressionante. E aí, você já disputava muito circuito de campeonatos de tênis, quando você decidiu
transicionar de esporte? Quando você fala assim, cara, porque é uma parada, né? Sei lá, tem algumas histórias, né? Por exemplo, quando a gente viu o arremesso final do Michael Jordan, onde ele tá lá arrebentando no basquete, falou, quer saber, eu vou jogar golfe. Sim. Não foi golfe, não. foi futebol americano. Não, Foi beisebol. Perdão, Mas foi bem beisebol. aleatório, foi bem diferente, foi bem aleatória essa Foi bem mudança. aleatório. Você ainda tava dentro ali do... Da raquete. Da raquete, né? Assim, a minha história, na verdade, foi um pouco dura, assim. Foi um pouco dura a realidade. Eu acho que 16 anos eu tive meu primeiro ponto na ATP, que pra mim, tipo, pra idade, pô, agora tenho um ponto na ATP, sou ranqueado profissionalmente. Ganhei de jogadores bons, tive grandes resultados. Joguei dupla com o Guga na despedida dele. O último jogo da carreira dele, fiz dupla com ele no Sauip, que tinha um torneio, um ATP 250, Caraca. que era um torneio, pô... É uma honra, De né, repente, cara? com 16 anos, eu tava no Equador jogando uma etapa do torneio internacional juvenil. Eu recebi do nada, saiu, na época não tinha tanto acesso como tem hoje, né, no telefone, já tinha, mas não internet, assim. A gente vai jogar dupla hoje. Você quer ser minha dupla? Bora. Faz 3 jogos que eu só perco. Aí você recebeu a notícia que você era a dupla do Google. Aí do nada saiu uma manchete assim, pupilo de Larry vai fazer o último jogo da carreira de Gustavo Kirten. E eu não sabia de nada que estava acontecendo. E de repente começaram as pessoas me ligarem, nem meu pai sabia, ninguém falou nada, o Larry, tipo, não quis contar pra mim, porque ele não queria tirar meu foco do campeonato e tava lá Nas notícias. que eu jogo a dupla com ele. Eu não tava surreal, assim, vou jogar com o Guga. Na Pô, despedida do na cara? despedida do cara. E, pô, meu ídolo, o que eu vou fazer agora? Mas foi realmente uma coisa que me pegou de surpresa, assim. Isso com 16 anos, né? Tá. Então eu tava numa pegada muito boa no tênis. Eu tava tendo bons resultados. Eu tava, na época, acho que 700 do mundo no tênis. Uhum. Que pra idade era um ranking muito bom, né? Com 16 para 17 anos, sendo 700 do mundo. Dos juvenis no Brasil, a gente estava bem colocado, dos melhores, assim, e trabalhando duro, treinando com o Larry, treinando com outros grandes jogadores, top 100, que iam fazer periodizações de treino lá, que treinavam junto, sempre o Larry recebia muitos jogadores. Então, cara, eu tava no meu momento muito bom, novo, com muita sede, e a gente começou a viajar. Jogava circuito internacional, ia pra Europa, a gente precisava conhecer o circuito, conhecer jogadores, e é lá que a gente evolui, né, saindo do Brasil pra fora. Né? E, cara, tu começa a tomar porrada, começa a tomar pau, começa a ver que é duro, começa financeiramente, não tinha patrocínios, meu pai fazia de tudo para eu poder, para poder me ajudar, bancar. Cara, meu pai chegou a vender carro para eu poder, tipo, viajar, refinanciar o carro. Ele deu all-in, né? Deu all-in. Viveu o sonho com você. E eu tava dando tudo de mim, eu dava, tipo, realmente eu vivia, respirava o esporte, respirava o tênis. E foi onde que isso começou. Eu comecei a me cobrar muito. Uma cobrança porque eu queria mostrar pro meu pai. Eu queria poder entregar pra ele o que ele tava me entregando. Eu quero poder devolver tudo que tu tá investindo em mim. Uau. E meu pai falava, cara, eu tô fazendo isso porque isso é pro teu futuro. Não é pelo teu resultado apenas. Mas tudo que eu tô fazendo, isso tu vai colher lá na frente. Né? E ele sempre me dizia isso. Mas, cara, eu, 16 anos, 17, eu não tinha essa noção, visão. essa cabeça. E eu sabia que eu era capaz. Eu me via como até porque no treinamento, nos torneios, no treino, eu ganhava de muitos jogadores top 100 do mundo. Caras que estão jogando na TV e eu sabia que eu podia chegar. Só que eu não estava conseguindo, na hora do jogo, fazer aquilo acontecer. Uhum. Muito por ansiedade, muito por tomar as decisões erradas, porque eu queria tanto provar e eu não estava conseguindo. Então, essa chave eu não estava conseguindo girar. E isso começou a fazer mal para mim. Eu comecei a me cobrar, a gente ia para a Europa, poxa, gastava horrores de dinheiro, né? Gastava em euro, gastava em dólar, e né, todos os torneios que a gente ia, tanto a Europa quanto Estados Unidos e outros lugares. E eu comecei com essa pegada na minha cabeça, e começou a me fazer muito mal, começou a me consumir nos jogos, e eu comecei a entrar num parafuso assim na minha cabeça, e não consegui mais ter aquela alegria com que eu jogava, da cobrança. Sim. E, cara, foi uma situação que eu comecei a me lesionar. A própria mente me protegeu e eu tive várias lesões nessa situação. Tive uma fratura por estresse, séria, assim, na L4, que eu tive que parar por 6, 7 meses, porque é muita rotação de tronco, então eu acabei me lesionando, eu voltei. Quando eu voltei, tive outra lesão e começou uma atrás da outra. E eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Nesse meio caminho eu conheci a Renata, minha esposa, também. A rainha que tá aqui, ó. Você vê que ela tá atenta aqui, ó. E ela pegou bastante essa situação também. E ela sempre, incrível que pareça, eu tava no buraco e ela sempre me apoiava. Não, eu te apoio no tênis. Eu falava, tá, mas eu comecei a pensar no meu futuro. E agora? E se eu não conseguir? O que eu vou fazer da minha vida? Todo atleta passa por isso.
É incrível. E eu falava assim, cara, eu tô com 17, 18 anos. Será que e a faculdade, e meu trabalho, e o futuro? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter um futuro em relação a isso? E comecei a entrar em parafuso na minha mente. E tu começa a se cobrar, tu começa a pensar no teu futuro, tu começa a pensar na tua volta. Foi 2 anos, assim, bem árduos, bem difíceis, na verdade, assim. Eu ia treinar, acordava sempre com essa dúvida. E chegou um momento que tava me fazendo muito mal, tava me consumindo. E foi, acho que, uma decisão mais difícil da minha vida. Foi quando eu sentei, assim, com a Renata, sentei com meus pais e falei, assim, a Renata sempre me apoia nas minhas decisões. Falou, nossa, eu tô contigo no que tu escolher, né? E eu sentei, assim, fui no escritório do Larry na época, a gente sentou, eu falei, pô, Larry, queria te dizer uma coisa. Eu tomei uma decisão, eu vou parar de jogar. Tipo, foi uma coisa que, tipo, me emociona até hoje, porque, cara, era uma história que eu passei, tipo, uma vida, um sonho, e de repente, eu parei de jogar, o que eu vou fazer agora? Tipo, toda a minha escola, tudo que eu aprendi, meus sonhos, e eu parei, acabou. Uhum. Aí eu fiquei nessa situação, assim... Você, por um momento, teve algum conflito de achar que não era seu sonho? Que era um sonho, por exemplo, do seu pai? Ou não? Ou vocês eram um sonho em conjunto? Eu acho que o meu pai acreditava demais. Isso me fez um pouco mal também, de fato. Porque eu queria demonstrar pra ele que eu podia. Eu queria, tipo, demonstrar pro meu pai. Mas eu fazia porque eu amava aquilo que eu fiz, sabe? Não foi por ele. Mas a gente quer mostrar pra pessoa, a gente quer entregar pra ela o que ela investiu, mostrar pra tua família que tu é capaz, e pras pessoas que te confiavam em ti. O próprio Larry queria seguir o caminho do Guga. E uma coisa que me atrapalhava muito, que hoje, cara, a gente tudo aprende lições, né? O Guga, por exemplo, foi campeão de Roland Garros com 21 anos. E eu botava na cabeça, cara, eu vou ganhar Roland Garros com 21 anos. Eu começava a pegar a história da pessoa e querer fazer a minha história. Mas, cara, cada um tem seu tempo e sua história. Exato. Aquela linha tênue entre a inspiração E a comparação. e a comparação predatória, Exato. né? Na hora que você coloca uma carga assim, é uma linha muito tênue entre você olhar pra uma pessoa e você conseguir aumentar os seus referenciais, olhar uma pessoa e falar assim, cara, se ela pode, eu também posso. Mas volta, olha pra frente, respeita a tua história. Bum! Né? Porque quantas vezes a gente olha demais pro outro e se a gente esquece de voltar a olhar pra frente, a gente projeta a vida do outro sobre nós e a gente começa a comparar de maneira excessiva, mas ele já tá ali, eu tô aqui ainda, mas, puta, aí ferrou, mas você não... E aí você entra num vórtice, a cabeça entra num parafuso louco, né, cara? É bem É isso. louco isso. É bem isso. E esse barato disso que acontece é uma coisa tão grande, fulminante, que a gente entra nesse parafuso e isso começa a nos fazer mal, começa a nos consumir, porque tu não tá vivendo mais tua história, tu quer viver a história da pessoa e tu tem que criar A tua a tua casca. Uhum. Tu tem que criar as tuas dificuldades, né? E foi aí que eu resolvi, vi que não tava fazendo bem pra mim, não tava mais conseguindo ser feliz, cara, eu acordava já de manhã, ia treinar cedo, eu falava, cara, eu não tô indo por treinar, tô indo por ir, já não tenho prazer, não tô conseguindo evoluir, onde eu quero chegar, tô me enganando, eu não quero me enganar mais, tomei essa decisão. Então você não tinha nem plano de falar, não, quer saber? Eu vou só dar um ajuste, vou sair do tênis, vou pro beach tênis. Não tinha isso, nada, né? eu nem conhecia o beach tênis direito. Nem existia beach tênis? Nem existia Cara, beach tênis? beach tênis tinha muito pequeno, era uma, assim... Tinha aquela coisa frescobol na praia. Era fora do Brasil que era mais popular, onde na Itália que iniciou o beach tênis e lá era muito, muito forte. Itália, alguns lugares da Europa. Então foi lá que tava acontecendo. Os brasileiros que jogavam tinham que ir pra lá. No Brasil, era Rio de Janeiro, Nordeste, Balneário Camboriú. Nas nossas férias eu já vi algumas pessoas jogando, mas nada Então, se legal. compara. Encontrei a história, você falou com o Larry, tô fora, Não, parei, parei, pum. E aí, como foi esse tempo entre essa decisão do parei até você achar o beach tênis? Como é que aconteceu isso daí? Cara, daí na época eu e a Renata a gente namorava, daí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí a gente, vou estudar, vou pra faculdade, vou me descobrir, e nisso, queria trabalhar, preciso trabalhar, preciso produzir, quero conhecimento, quero me descobrir, né? E a Renata sempre, não, André, tu tem que, vai pra cima, né? A Renata na época, já trabalhava, já tinha, e eu falei, nossa, eu preciso iniciar, né? Agora, o que eu vou fazer? A minha família tinha empresa, então comecei a trabalhar na empresa da minha família. Sim. Né? A minha família tem empresa no ramo de cinemas. Uhum. Que legal. Então, falei, pai, eu preciso de uma oportunidade, preciso começar a trabalhar. Era uma empresa familiar tudo
não é tão fácil quanto parece, porque tem todas suas diretrizes e tudo mais. E consegui uma oportunidade na empresa da minha família. O mais legal é que eu comecei vendendo ingresso de cinema. Eu comecei, tipo, limpando a sala do cinema. Foi tipo você quando começou com sua avó, amor. Sim. Fui aprendendo, tipo assim, do zero, assim, não comecei ali, tu é meu filho, vou te dar a gerência, escritório, a chave tá aqui. Eu comecei na indústria, na fábrica do meu avô, eu descarregando chapa de ferro, cara. Chegava, por exemplo, os fornecedores de chapa de ferro, ia lá, colocava a luva, proteção e ficava descarregando chapa, cara. Então, bem o trabalho de base, Exatamente. de fundação, pra você pegar o valor do começo. Exatamente. Ali do processo, vai entender tudo, varria os cavacos, né? Porque era indústria, né? Tipo, então ficava lá varrendo o cavaco. Cara, voltando, aí eu comecei a trabalhar na empresa da minha família, comecei a faculdade de administração, né? Comecei a estudar pra caramba, me apaixonei, comecei a estudar marketing, comecei a pegar o fio da parada na veia, comecei a ver, cara, adoro empreender, comecei a ter ideias malucas e comecei, na venda do ingresso, comecei a ver algumas necessidades da limpeza da sala, comecei a ver algumas necessidades que eu podia melhorar no cinema. Então, eu comecei a ver os funcionários, ver a forma que trabalha e comecei a empreender e fui evoluindo dentro da empresa, né? Fui desde a limpeza, desde os processos, até eu chegar na gerência, né? Foi um trabalho de 2, 3 anos, né? A empresa foi crescendo e eu cheguei de gerente do cinema, né? Junto com o meu pai, que liderava, né? E comecei a trabalhar com os colaboradores na parte... Estava super engajado com eles na parte motivacional, na parte de vendas. A gente conseguia aumentar os valores, começou a aumentar as metas da empresa com várias ideias, vários planos. Comecei a estudar o que a gente pode fazer para vender, o que a gente pode fazer para Legal. pro ticket médio aumentar. E, cara, o cinema, a gente conseguiu um aumento na época, o ticket médio dobramos, assim, sabe, a meta, assim, bem legal. E toda a minha experiência, comecei a disciplina que eu tive no tênis, no esporte, eu tava levando pra empresa. Aí, quando você decidiu largar raquete, não tinha aquela coisa, finalzinho de semana, você continua ainda... Largou total. Batia uma Nada, bolinha. não peguei mais na raquete, Não cara. pegou? Não peguei mais na Naquele raquete. dia que você sentou, você ficou quanto tempo você segurou na raquete? Nossa, Naquele cara, dia que você falou, não, mais pro Larry Passo. eu acho que eu fiquei um ano sem pegar na raquete, assim, pelo menos, um ano. Nem brincar com os amigos. Nada, não queria mais ver o tênis. Não, nem na TV, cara. Eu peguei... Não Pegou bode real. Cara, mas o tênis faz tanto parte da minha vida que eu sou tão grato, mas eu não tinha mais vontade mesmo. Assim, não era Porque mais te um prazer. lembrava uma parada, Uma tipo dor. uma montanha que perdeu o sentido. Então, aquela montanha, não é que a montanha ficou feia, é porque você lembra uma fase sua, tem emoções que carrega assim. Então, tem uma parada um lance mais Mas seu, sabe o né? que eu acho? É igual, tipo assim, jogador de futebol. Que isso é a profissão do cara. O Joel fala, cara, eu chamo não o Joel pra quer. nadar, mas não me chama pra nadar, me chama pra correr. Porque eu fiquei a vida inteira ali, porque ele associa a natação com trabalho. Exato. É que nem jogador de futebol não quer Entendeu? brincar de bater uma Exato. bola com os amigos. Porque eu faço isso pra ganhar dinheiro. Você viu a Lalas, que eu estava, né? Pô, a Lalas, o Joel fala, pô, a galera fica falando, porque eu tô ali todo dia, mas minha mulher foi muito melhor que eu. A Lalas foi no Pan-Americano, ganhou um monte de Sim. coisa, sabe? E ela falou assim, cara, a gente associa com trabalho. Então, pô, eu tive um carinho, mas ficou naquele momento. E tá bom, fechei o ciclo ali, tá bom, acabou. Tenho gratidão, me formou, mas Já deu. ela tem muito mais aquela coisa do trabalho do que você, que nada pro lazer aí, vai, outra coisa. E nessa pegada, né, que a gente tava falando do trabalho, a gente se casou também, eu e a Renata, a gente se casou cedo, eu tinha 21 anos na época, eu acho, ou 22, dos e a meus Renata 21, a Renata realmente foi a primeira namorada, a gente teve toda a história, Aí sim. teve toda a história junto, e, cara, tudo que a gente tem hoje, assim, a gente conquistou junto, sabe, de verdade, a gente, no esporte, as decisões, realmente ela foi fundamental em tudo e até hoje, assim. Aí, ó, me mandou um coraçãozinho. Hoje E tem. Agora o povo quer saber que momento que a areia tocou no seu pé, velho. Que momento você tirou o tênis e então. colocou o pé na areia, velho. Foi muito louco, assim, a gente sou de Brusque, natural de Brusque, Nem praia tem. Santa Catarina não tem praia. Cara, a gente tava um dia no clube, tinha um amigo nosso que ele tinha uma rede de peteca, que é uma Tá. rede mais fina. Tipo Ele já paddle. jogava. Cara, peteca é tipo badminton, sabe aquela redinha fininha? Sei. Aí tinha uma quadra de areia no clube. Aí o pessoal já jogava assim nas praias, né? O pessoal da minha cidade. E eles montaram a quadra. Tinha 4 raquetinhas bem ruins, assim. A gente foi começar a brincar, bater bola. E divertido, assim. Batemos uma semana brincando. E
um amigo meu que jogava tênis comigo na época, assim, ele falou assim, tem um campeonato semana que vem, lá em Itajaí, Balneário, um estadual, vamos jogar? Falei, vamos, mas vamos na profissional, né? Aquele negócio de, não, eu não vou... eu não vou começar... Tipo assim, faz 1 ano que eu não jogo, mas eu já vou no profissional. É que nem, tem esse instinto, né? Em vez de poder vinhar ou ele, a galera, meus amigos atletas, não sabe brincar, velho. Não sabe, é tudo... Quem vai ganhar? Né? Esse instinto, né, cara? Competitivo. Exatamente. A gente ficou brincando lá, jogando e começamos a treinar, tipo, todo dia, né? Eu não sabia nem da regra direito, não sabia como é que funcionava. Comecei a ver vídeos na internet e falei, vamos pra cima, vamos... Mas você foi pro campeonato de beach tênis ou de peteca? Peteca. De peteca, não era nem beach tênis. Era mais ou menos. Eu, na verdade, vindo do tênis, aquela raiz, só queria dar porrada. Achei que era só porrada. Entendi. Por isso que eu queria matar o adversário, né? Aí a gente foi e tal, perdeu na primeira rodada. Tá. Né? Perdeu na primeira rodada. Ficou puto. Fizemos um jogo legal e tal, a gente não... Cara, mas me deu um negócio, falei, cara, eu vou treinar esse troço. A próxima eu vou ganhar. Aí eu vi que tinha um torneio depois de 3 semanas, assim, outro campeonato em Florianópolis, que já tava começando a ter os campeonatos, assim. Aí eu falei, vou treinar, cara. Fiquei 3 semanas treinando, óbvio, trabalhava, tínhamos horários livres e tal. Fomos pro campeonato, ganhamos. Campeão estadual, era um torneio pequeno, mas já... Campeão de... Como chama? É peteca? Não, é beach tênis. Ah, já era beach tênis. Não, já era beach tênis. Ah, tá bom. Peteca foi só o que ele falou, foi só o joguinho. Entendi. Diferente aqui, tô Me descalço, perdi. diferente, dá pra Entendi. dar as requetadas nos outros. O beach tênis a gente pode falar que é o vôlei do tênis? Basicamente é o vôlei do tênis, né? O beach tênis não tem kick, então basicamente tudo é vôlei, né? É um esporte bem rápido, a bola sem pressão. É uma bola mais... Como se fosse a bola de criança. Sim, que é a tênis. vermelhinha, né? Aquela vermelhinha. A gente foi, ganhou um torneio, a gente foi pro segundo, ganhamos o segundo torneio. E eu já tava com outro parceiro. E foi acontecendo as coisas. Eu comecei a treinar. Cara, vou começar a treinar esse troço aí que tá maneiro isso aí, eu tô gostando. E foi pro terceiro torneio. Acho que era um torneio Isso até... faz quantos anos? Faz acho que 6 anos, 6, Tá. 7 anos. E a gente começou a treinar 2, 3 vezes por semana. Comecei a me puxar. Quando eu parei de jogar tênis, eu comecei a jogar futebol, né? Assim, brincando. Sim, você já tinha o instinto. Já tava- Você já tinha o instinto já- do do competidor esporte, ali, é. do Tava- esporte. Foi forjado ali, né? E sempre tudo que eu fiz, assim, eu dava o meu máximo, cara. Eu podia não ser talentoso, mas eu ia dar um jeito no físico, eu ia dar na força, Sim. né? Mas aí a gente começou a jogar, fomos pra uma etapa já, um torneio ITF, que é a Federação Internacional, International Federation, e a gente foi no primeiro torneio internacional de beach tênis. Já tava, uau, tô jogando já o torneio internacional. A gente foi, fizemos semifinal do torneio. É um torneio pequeno, mas já tava, já era pontuação internacional, a gente fez os primeiros pontos. E, cara, eu comecei a abraçar esse negócio do beach tênis. Ninguém botava muita fé da minha família, ninguém, entendia direito o que era. A Renata, super me apoiando com toda essa loucura, né? Mas a gente ia pro torneio, cara, na época, não tinha grana, não tinha nada, a gente ia em 5 no carro, fazia um bate-volta maluco. Eu joguei uma vez em Florianópolis, que era 2 horas da minha cidade. Eu no cinema trabalhava, sei lá, 1h30 às 10, meu horário, é bem louco, assim, porque o cinema funciona da parte da tarde até a noite. Cara, eu trabalhava muitas vezes domingo a domingo, não tinha um dia de descanso, porque eu tava ali tão empolgado com o trabalho que eu queria estar sempre junto o fim de semana trabalhando. Foi o ano assim que a Renata ia no cinema, ela me via e ia no cinema comigo, onde é que a gente ia, o nosso hobby, Sim. porque eu tava trabalhando. E eu jogava o campeonato, na sexta eu voltava pra trabalhar. Aí trabalhava, tal, sábado tinha a segunda rodada do campeonato, ia de carro pro local, jogava e voltava. Então eu tava nessa loucura assim, trabalho, jogo. E comecei a ter resultado, comecei a ter oportunidades, o beach tennis começou a crescer. E então o pessoal da cidade, do clube, começou a falar, André, cara, tá todo mundo querendo jogar esse esporte agora. Tu não quer montar um projeto e tu tocar esse projeto de beach tennis? Eu falei, cara, mas eu que eu trabalho, tenho meus horários de trabalho e tal. Isso tava bem no final da minha faculdade. E eu falei, cara, de repente pode ser uma oportunidade, pode ser, achei legal. Aí eu falei com a Renata, ela, não, vamos embora. Você viu, a rainha aqui é parceria também, a sua rainha também. É só vambora, hein, velho? Animal, hein? É isso aí, cara, cumplicidade mesmo. Animal. Aí eu acabei a faculdade, a partir da manhã eu tava livre, então a gente começou o clube investiu nas quadras juntos, eles ampliaram, tinha uma quadrinha batida, a gente transformou em 4, né, 4 quadras, fez toda uma obra lá, e eu comecei a dar aula de beach tênis, né? Eu comecei a dar aula de beach tênis, pegar uma grana extra pra gente poder viajar, jogar e conhecer o esporte.
Cara, e aquilo começou com 4 alunos, 8, 12, começou e tal. No final eu tava com mais de 100 alunos. Eu não tava dando conta. Tipo, trabalhando parte da manhã dando aula, 1h30 às 10 no cinema, na empresa da minha família. E aquilo tava me consumindo, treinando. Eu tava trabalhando 14, 15 horas por dia. Foi aí que você viu que tava ficando séria a parada? Tava ficando sério. Tipo, ih, cara, tá ficando sério. Tava ficando sério, eu não tava conseguindo mais fazer as duas coisas bem feitas, né? O meu foco já de empreendedor na veia ali da empresa, eu não tava conseguindo pensar totalmente focado, né? E, cara, conversando assim, meu pai, a gente um dia conversando, falou, André, tá na hora de fazer uma escolha. Tô vendo que é uma oportunidade, né? Tu tem uma oportunidade incrível, eu acho que tu tem que abraçar, né? E a minha esposa também conversando com ela, a gente sentou, e agora? O que a gente faz? Será que eu saio da empresa? O que eu vou fazer? Não consigo... Aquela dúvida, veio. Passou aquele filme que, tipo, porra, eu já tentei, Nossa, sabe, lá no tênis, porra, e não deu certo, agora será que não tô velho? Vai de novo começar do zero, veio assim. Uma coisa diferente. O mais legal é que quando eu jogava, eu sentia que eu podia... eu falei, cara, eu posso ser um dos melhores da minha profissão. Eu posso... Eu confio em mim. Eu sei que bateu sabe aquele arrepio na veia de competir de novo? Aquilo voltou, Sim. aquela chama voltou. Aquela chama de competir, aquele sonho que eu tinha do tênis, aquele negócio resgatou. E quando eu trabalhava na empresa, eu falava, cara, ainda eu sinto vazio. Esse vazio ainda não... O meu... Tá faltando alguma coisa, Tá faltando alguma né, coisa, tá faltando. Eu tô sentindo esse vazio. Cara, não tô completo. E chegou o beach tênis, chegou as competições, eu comecei a viajar pra fora, começou a ter os resultados, não tinha ficado campeão ainda de grandes de torneios, mas estava chegando. E eu pensei, cara, se eu me dedicar realmente, eu acho que eu posso chegar, né? E foi onde a gente fez essa escolha, né? A gente entrou de cabeça no esporte, no beach tênis, a gente empreendeu, a gente montou nossa escola, a gente... Comecei a treinar 2 períodos, comecei a viver a vida de um atleta no esporte. Não tinha patrocínios na época, mas com as aulas eu conseguia viajar, eu conseguia... comecei a rodar o circuito e investir em mim. Eu sempre falo que pra gente conseguir chegar a algum lugar, a gente tem que acreditar em nós mesmos primeiro e investir na gente. Ninguém vai chegar e te dar de presente aqui, ó. De bandeja. Uhum. E qual foi o campeonato que você ganhou e você falou, puta, cheguei? Então, em 2019... eu tava sem parceiro e foi onde, na época, o Vini... Por que beach tênis tem que ser em dupla? Assim, o beach tênis, na verdade, existem algumas modalidades, existe simples também, mas não é oficial. Então, o esporte realmente é em dupla. O oficial é dupla. É dupla. É esporte em dupla, assim, pela dimensão da quadra, por tudo, né? Até pela, assim, aceitação, acho que, do pessoal. Em dupla, tu acaba ficando mais legal, mais dinâmico de jogar. Tem uma base no vôlei de praia? Muito. O vôlei de praia é dupla ou 4? Sim. Sim. Eu sempre falo que o beach tênis, na verdade, é uma mistura, né? De frescobol ali, badminton, com vôlei de praia, com a base, né? Posicionamento e tudo mais, a altura da rede, né? E eu comecei já com o Vini Fonte, que é um brasileiro. Qual que é a altura da rede? Calma. Não, agora eu fiquei Responder a curiosa. pergunta. Porque ele falou a altura da rede. Imagina ele, porque a altura da rede é mais baixa do beach tênis. É 1,80. Ele bate aqui, ó. Ele olha pra baixo, olha pra cima. 1,80 no masculino e 1,70 no feminino. Pensa, filho. Mas qual foi o campeonato que você falou, puta, cheguei? Então, Cacete, cheguei. em 2019 eu ganhei meu primeiro título internacional. Tá. Né? Foi o primeiro título ITF que eu ganhei. E depois disso, eu vim a jogar com o Vini Fonte, que era um cara que era o primeiro não italiano brasileiro a ser número 1 do mundo. Era um cara que, quando eu comecei a jogar beach tênis, a gente não tinha acesso às coisas. Cara, o beach tênis é outra técnica. Eu tive que ver essa técnica viajando. Eu ia viajar, eu ia na internet, ficava anotando o que os caras faziam, o que eu podia extrair dessa pessoa, o que eu podia botar no meu jogo, implementar no meu treino. Comecei a estudar e bolar o que eu podia fazer. Óbvio, vindo do tênis, daquela disciplina, o tênis é muito... a gente tem que analisar muito, olhar a técnica, é muito técnico. E o beach tênis também. E eu comecei a fazer as anotações, ver que eu podia melhorar, me filmava, via a minha técnica. Não tinha treinador, não tinha ninguém para me capacitar, me treinar, e foi tudo na raça. Então, era um esporte que... Não era popular, né? Então não tinha técnico. muito novo no tinha Brasil. O larripaço do beach tênis. Exato, é muito novo no Brasil. Você que era o técnico dos outros. Exatamente, é muito novo no Brasil. Então, cara, quem quer me treinar, quem quer me ensinar? Ninguém. E eu comecei a ver os vídeos, ver o que a galera fazia, entender o esporte. E foi onde que
meu parceiro com que eu joguei em 2019 era o Vini Fonte, que ele foi esse primeiro não italiano número 1 do mundo. E foi onde eu tive a oportunidade de começar a jogar com ele. Ele, na época, estava sem parceiro, ele já tinha uma experiência, já tinha rodado todo o circuito. E foi onde foi um grande passo para mim. Onde eu pude aprender muito, onde eu pude começar esse início. Já estava jogando, mas realmente entrar de cabeça no circuito e fazer um ano todo no circuito. Poder viajar para todos os torneios importantes. E, cara, foi onde que simplesmente a gente começou a jogar. Do primeiro torneio, a gente foi para os Estados Unidos jogar 2 etapas. Vencemos essas 2 etapas e que a gente começou a ganhar, 3, 4, 5, 6 etapas seguidas do Mundial, uma atrás da outra. Ganhamos, do primeiro do mundo, dupla número 2 do mundo, número 4. E, a gente foi ganhando uma por uma, Na assim. raça. Arregaçou, arregaçou. Fala, arregacei. Arregaçamos. Não, mas foi incrível, assim. Então, foi onde tudo começou. E foi esse pontapé, assim, sabe? De vitórias. E junto com as suas vitórias, começou o momento do beach tennis. Do momento do beach tennis.